É por isso que todos estão pesquisando Rio Eufrates no Google. Como resultado do rio Eufrates secar, várias ruínas antigas em uma caverna se tornaram acessíveis ao longo dos últimos anos. O nível de água do rio Eufrates diminuiu significativamente. Algumas pessoas estão prontas para apontar o esgotamento do leito do rio como um cumprimento das previsões sobre o fim dos tempos encontradas na Bíblia. Mas o que é o rio? Qual é o significado por trás de seu esgotamento? Existem profecias na Bíblia que explicam isso. O rio Eufrates, uma parte longa da área do crescente fértil, é um marco significativo nas Escrituras e um recurso valioso no Oriente Médio, pois passa pela Turquia, Síria e Iraque. A Bíblia se refere a este rio mais de 50 vezes no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é onde somos apresentados a este rio pela primeira vez na Bíblia. Em Gênesis 2, é declarado que o rio Eufrates era um dos 4 rios que fluíam para fora do Jardim do Éden. Gênesis 2, verso 10 ao 14. Um rio sai do Éden para regar o jardim e a partir daí se divide em 4 rios. O primeiro se chama Pishon. Ele flui para Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. A terra também é conhecida por uma resina perfumada e a pedra ônix. O rio se chama Gihon. Ele flui pela terra de Cuxi. O terceiro rio se chama Edicou e flui a leste da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. O Jardim do Éden era um lugar onde o homem podia encontrar Deus. As identidades dos rios Pishon e Gihon não são completamente conhecidas por nós. Por outro lado, as identidades dos rios Tigre e Eufrates são conhecidas. A área-chave no mapa do Oriente Médio é o que os geógrafos chamam de crescente fértil, a faixa de terra fértil que se estende desde o rio Nilo, no Egito, a oeste, nordeste através da terra de Israel e depois ao sul e sudeste das planícies circundantes dos rios Tigre e Eufrates, no que costumava ser chamado de Mesopotâmia, que significa o meio dos rios, meso, meio, e Potamia, rios. Se os rios Tigre e Eufrates mencionados na Bíblia são os mesmos rios conhecidos por esses nomes hoje, então o Jardim do Éden deve ter sido localizado no Oriente Médio. No entanto, até uma inundação modesta em uma área localizada pode alterar o curso de um rio, e uma inundação que ocorreu durante o tempo de Noé foi mais do que apenas uma inundação localizada. Conhecemos rios modernos hoje, como o Tigre e o Eufrates, porque Noé e seus filhos nomearam alguns rios no primeiro mundo pós-dilúvio, após rios pré-diluvianos familiares. A inundação mudou radicalmente a paisagem da Terra. Como resultado, o rio Eufrates mencionado em Gênesis pode ter se perdido. Pode ser que os rios atuais chamados Eufrates sejam apenas nomeados após aqueles ligados ao Éden, de maneira semelhante a como Belém, na Pensilvânia, é nomeada após a cidade na Judéia. Portanto, podemos nos referir a isso como o primeiro rio Eufrates. Em Deuteronômio 1, Deus faz a promessa de dar aos israelitas toda a terra que está entre o Eufrates e o mar Mediterrâneo. Em Isaías 8, o profeta Isaías usa o Eufrates como símbolo do Império Assírio que ameaçava invadir Israel. Existem 2 trechos na Bíblia que predizem o eventual esgotamento do rio Eufrates. A primeira previsão do esgotamento do rio Eufrates faz parte dos 7 julgamentos ousados em Apocalipse. Há uma ampla variedade de perspectivas sobre o livro do Apocalipse. Mas mesmo entre os cristãos, há uma grande variedade de perspectivas, que vão desde os temerosos que não conseguem se aprofundar no livro até os fanáticos que não conseguem sair dele. Por um lado, uma bênção especial virá sobre aqueles que o leem em voz alta, tanto para si mesmos quanto para os outros, e que guardam as palavras, meditando nelas e aplicando-as em suas vidas. Aqueles que alteram o texto, por outro lado, trarão uma maldição única sobre si mesmos, se isso for feito por adições ou inserções. As pragas descritas no livro serão adicionadas à experiência do culpado.
Se for feito por subtração, por exclusões, a parte do culpado na vida eterna na Nova Jerusalém será tirada. Deus coloca claramente um alto valor nas informações e revelações contidas aqui, como evidenciado pelas bênçãos e maldições. Ele não poderia ter tornado mais clara a importância disso. A Bíblia diz que um dia o rio Eufrates secará para abrir caminho para um rei. O rio Eufrates é discutido em Apocalipse 16, que é considerada a seção de futuro próximo do livro. Apocalipse 1, verso 5 é a era presente. Apocalipse 6, 16 é o futuro próximo. E Apocalipse 20, 22 é o futuro distante. O rio Eufrates aparece no futuro próximo. Os julgamentos das 7 tribulações de 7 anos começam com 7 selos, continuam com as 7 trombetas e terminam com as 7 taças. Pelo menos podemos nos consolar com o fato de que as circunstâncias deles não podem possivelmente se tornar mais graves do que o que foi previsto nesses capítulos. Apocalipse fala sobre vários termos, como selos, trombetas, taças, candelabros, o dragão e estrelas. Os selos, trombetas e taças são desastres. Os julgamentos ousados acontecem no final da tribulação e são tão devastadores que, se continuassem, toda a vida humana na terra seria dizimada. Marcos 13, verso 19 ao 20. Pois aqueles dias serão um tempo de tribulação como nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora e nunca mais haverá. E se o Senhor não tivesse encurtado aqueles dias, nenhuma vida teria sido salva. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, ele encurtou os dias. As 7 taças ou julgamentos vis de 7 são o julgamento final do período de tribulação. Eles serão os julgamentos mais severos que o mundo já viu. As 7 taças são descritas em Apocalipse 16, do 1 ao 21, onde são especificamente chamadas de as 7 taças da ira de Deus. Sob o anticristo, a maldade do homem atingiu seu auge, e ela é encontrada com a ira de Deus contra o pecado. A 7ª trombeta convoca os 7 julgamentos ousados. O rio Eufrates aparece na 6ª taça. A primeira taça é de úlceras dolorosas que surgiram nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem. Esta praga é direcionada àqueles que se comprometeram com o anticristo. A segunda taça é derramada no mar, transformando a água em sangue, como a de um cadáver, e todas as criaturas vivas do mar morreram. Quando a terceira taça da ira de Deus é derramada, os rios e nascentes de água doce também se transformam em sangue. Durante a 4ª taça, o 4º anjo derrama sua taça sobre o sol, e o sol é permitido a queimar as pessoas com fogo. O calor intenso as abrasa. A 5ª das 7 taças fez com que o reino da besta fosse mergulhado em uma escuridão extraordinária. A dor e o sofrimento dos ímpios se intensificam. A 6ª taça, o 6º anjo derrama sua taça de julgamento no rio Eufrates. O 6º julgamento ousado, o penúltimo julgamento da tribulação, é o esgotamento do rio Eufrates, Apocalipse 16, verso 12. Então o 6º anjo derramou sua taça sobre o grande rio, o Eufrates, e suas águas secaram, de modo que o caminho seria preparado para a vinda dos reis do Oriente. Os romanos acreditavam que o rio Eufrates servia como uma defesa inexpugnável contra um ataque dos impérios localizados mais a leste. Naqueles dias, ele se estendia por um total de 1.800 milhas, 2.900 quilômetros de comprimento e tinha uma largura que variava de 300 a 1.200 jardas. Exércitos maciços do Oriente, incluindo os da China, Índia e Japão, podiam mover-se em direção ao oeste com relativa facilidade, uma vez que o rio Eufrates tivesse secado e se transformado em uma estrada. Alguns especulam sobre o motivo pelo qual esses exércitos do Oriente se movem em direção ao Ocidente. Algumas pessoas têm a ideia de que isso ocorre em resposta a uma figura global, conhecida como o Anticristo, que está baseado na Europa. No final, eles entrarão em combate com Deus.
Em seguida, os reis da terra se reúnem no local que em hebraico é chamado de Armagedon. E aqui está, o esgotamento do Eufrates está ligado a uma grande guerra. Com todas essas interpretações, a Bíblia sugere que o esgotamento do rio Eufrates é causado por um anjo derramando uma taça vil da ira de Deus. Apocalipse 16, 12. Isso indica que o esgotamento não é resultado de razões naturais, como o clima ou a intervenção humana, mas sim um evento divinamente planejado. O propósito é claro: preparar um caminho para os reis do Oriente, assim estabelecendo o cenário para a batalha profetizada. Essa grande batalha ocorre em um lugar chamado Armagedon, Har Megido. Mas o que é a Batalha de Armagedon? Hoje em dia, o termo Armagedon às vezes é usado em um sentido mais geral para aludir a qualquer tipo de batalha cataclísmica, especialmente se for vista como provável de resultar em destruição generalizada ou na aniquilação da vida humana. De acordo com o livro do Apocalipse, o termo bíblico Armagedon alude ao conflito final decisivo que ocorrerá no futuro entre Deus e as forças do mal. A palavra ultimamente vem da palavra hebraica Armagedon, que significa Monte Megido, o local previsto para a batalha. A palavra Armagedon faz sua única aparição na Bíblia em Apocalipse 16. Apocalipse 16, versículos 13 ao 16. E vi sair da boca do dragão, Satanás, e da boca da besta, ditador anticristo, e da boca do falso profeta, 3 espíritos impuros como rãs, pois eles são de fato espíritos de demônios, fazendo sinais miraculosos. E eles vão aos reis de toda a terra habitada, para reuni-los para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que permanece acordado e guarda as suas vestes, ou seja, permanece espiritualmente preparado para o retorno do Senhor, para que não fique nu, espiritualmente despreparado, e os homens não vejam a sua vergonha. E eles, os demônios, reuniram os reis e exércitos do mundo no lugar que, em hebraico, é chamado Armagedon. Nesse ponto, Jesus retorna e a batalha travada em Armagedon resultará na destruição de todos os inimigos de Deus. Apocalipse 16, verso 17 ao 20. Em Apocalipse 19, verso 11 ao 21, ocorre uma batalha final na segunda vinda de Cristo, quando o Cristo vitorioso derrota as forças do anticristo. Isso é considerado uma descrição da batalha de Armagedon mencionada em Apocalipse 16. Apocalipse 19, verso 11 ao 21. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e aquele que estava montado nele é chamado Fiel e Verdadeiro, confiável, incorruptível, firme, e em justiça ele julga e faz guerra contra as nações rebeldes. Seus olhos são chamas de fogo, e em sua cabeça estão muitas coroas reais. E ele tem um nome inscrito nele que ninguém conhece ou entende, exceto ele mesmo. Ele está vestido com uma túnica tingida de sangue, e seu nome é chamado a Palavra de Deus. E os exércitos do céu, vestidos com linho fino, resplandecente e limpo, o seguiram em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, sua palavra, com a qual ele pode ferir as nações, e ele as governará com uma vara de ferro, e ele pisará o lagar do furor da ira feroz de Deus, o Todo-Poderoso, em julgamento dos rebeldes, e em sua túnica e em sua coxa ele tem um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um único anjo em pé no sol, e com uma voz alta ele clamou a todas as aves que voam no meio do céu, dizendo: Vinde, reuni-vos para o grande banquete de Deus, para que vos alimenteis da carne dos reis, da carne dos comandantes, da carne dos poderosos e dos homens poderosos, da carne dos cavalos e daqueles que estão montados neles, e da carne de toda a humanidade, tanto homens livres como escravos, pequenos e grandes, em uma completa conquista do mal. Então vi a besta e os reis e líderes políticos da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que está montado no cavalo branco e contra o seu exército.
E a besta, Anticristo, foi apreendida e dominada, e com ela o falso profeta que, em sua presença, havia realizado sinais incríveis pelos quais enganou aqueles que receberam a marca da besta e aqueles que adoraram sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre, e o restante foi morto com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se alimentaram vorazmente e se empanturraram de sua carne. A localização exata de Armagedon é incerta, pois não há montanha chamada Megido. No entanto, dado que a palavra par também pode significar colina, o local mais provável é a área de colinas que cerca a planície de Megido, a cerca de 60 milhas ao norte de Jerusalém. Megido foi o local de conflitos entre inúmeros exércitos ao longo da história, incluindo egípcios, assírios, gregos, romanos e cruzados, bem como as tropas de Napoleão. Megido foi o local de batalhas durante a Primeira Guerra Mundial. Duas das maiores catástrofes da história bíblica ocorreram em Armagedon. A primeira foi a morte de Saul e seus filhos, 1 Samuel 31, verso 8, e a segunda foi a morte do rei Josias, 2 Crônicas 35, verso 22. Influências demoníacas levarão os reis da terra a reunirem seus exércitos para um ataque total. O anticristo estará encarregado de liderar esse movimento. Jesus Cristo voltará à terra com os exércitos do céu. Seus pés estarão no Monte das Oliveiras. Ele vencerá as forças do mal. Ele lançará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Apocalipse 19, verso 20. Ele prenderá Satanás e estabelecerá seu reino na terra por um período de 1000 anos. Em Armagedon, o Senhor Jesus Cristo teme o lagar do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, verso 19. E todas as coisas serão restauradas. A Batalha de Armagedon é um conflito multifacetado que envolve uma ampla gama de participantes, como seres sobrenaturais e as forças do bem e do mal. O esgotamento do rio Eufrates e a Batalha de Armagedon são dois eventos interligados na linha do tempo profética. O primeiro evento, que envolve o esgotamento do rio Eufrates, serve como preparação para o segundo evento, que envolve a Batalha de Armagedon, abrindo um caminho geográfico para a Batalha de Armagedon. É um sinal de que o confronto final entre o bem e o mal, que levará a uma nova era de governo divino e paz, está próximo. Vimos o que alguns acreditam ser um vislumbre dos tempos finais, um embate entre o bem e o mal. Independentemente das crenças pessoais, ele nos lembra da importância de permanecer vigilantes e espirituais, preparados para enfrentar as incertezas do futuro. O final dos tempos é visto como um chamado à fé inabalável e à busca constante pela verdade espiritual. É um lembrete de que, em meio às turbulências, nossa jornada espiritual é a bússola que guia nosso caminho.